Chegou a hora que você tanto esperava, a hora de a gente conhecer a máquina virtual. A nossa primeira parada nessa jornada aqui de aprendizagem sobre a máquina virtual é aprender um pouquinho sobre o Linux, o sistema operacional da máquina virtual. O Linux que está instalado na máquina virtual, pessoal, é esse Linux aqui, ó, é o CentOS versão 7. O Linux CentOS, você pode conhecer mais informações sobre ele aqui ó, no www.centos.org. Esse Linux CentOS, ele é um Linux derivado do famoso Linux chamado Red Hat, chapéu vermelho, Red Hat. O Red Hat foi uma das primeiras distribuições Linux, foi uma das que mais assim deu certo na área de servidores. E como o Linux ele é open source, várias outras pessoas pegavam o código-fonte, né, da Red Hat e criavam variações da Red Hat, criavam sistemas, distribuições alternativas à Red Hat. Até porque a Red Hat passou a cobrar e cobrar bem caro pelo seu Linux, mas o código-fonte era aberto, então, por lei, né, a Red Hat não podia fechar o código-fonte, então, ela, mesmo que ela cobrasse pelo produto dela, ela tinha que divulgar o código-fonte. Então, outros desenvolvedores sempre pegavam o código-fonte da Red Hat e criavam alternativas que eram basicamente a Red Hat, mas mudando de nome, fazendo uma ou outra mudança pontual. O CentOS foi um dos principais desses Linux alternativos à Red Hat. Surgiram outros, tá? Rock Linux, Alma Linux, tem diversas alternativas ao Red Hat. Hoje em dia o CentOS ele está meio em baixa porque ele entrou em um acordo com a Red Hat e ele acabou virando uma espécie de Linux de teste e desenvolvimento para a Red Hat. Tanto é que a partir da versão 8 do Linux, do CentOS Linux, e a partir da versão 9, ele não é mais assim um Linux independente. Ficou uma coisa meio estranha e então a comunidade open source meio que está abandonando o CentOS e indo para as alternativas. Mas de qualquer forma, o CentOS OS é um excelente sistema operacional Linux. Ele tem suporte ainda até o final de 2024 ou 2025. Então foi o CentOS que eu escolhi para a máquina virtual. É fácil de trabalhar, quem nunca trabalhou com Linux pode se sentir bem à vontade, ele é bem intuitivo. Claro, não é igual um desktop Windows, por dois motivos. Primeiro porque o CentOS ele é um Linux para servidor, ele não é um Linux para você ficar jogando joguinho no seu computador. Ele é um Linux para rodar aplicações servidoras. Em geral, Linux que a gente instala para aplicações servidoras não tem nem interface gráfica, a gente nem coloca tela no Linux, tá? Aqui eu coloquei porque você precisa das ferramentas gráficas e ferramentas web. Então, por isso que eu coloquei aqui interfaces e ferramentas gráficas nesse CentOS. Em geral, Linux para servidor não tem nem tela, ok? Vou voltar lá na máquina virtual. Vamos fazer um passeio rápido aqui pelo Linux, pelo CentOS. A minha câmera está tapando ali, eu vou descer a câmera, ok? Muito bem, ó. Essa aqui é a área de trabalho do Linux, do CentOS. Aqui, ó, você tem o menu aplicações. Neste menu aplicações, ó, você tem diversas coisas que já estão instaladas. Não tem muita coisa, claro, porque esse é um Linux servidor, então não tem coisa aqui de editor de texto, não tem nada muito nesse sentido aqui não, tá? Então eu tenho aqui, ó, alguns acessórios, calendário, o Explorer, né, o Files, ó, se eu clicar aqui, ó, eu abro o Files. Eu tenho aqui algumas aplicações para a internet. Firefox funciona. Se eu abrir o navegador Firefox aqui, ele vai funcionar. Essa máquina virtual está conectada à internet. Eu tenho aqui Office, mas praticamente nada. Não tenho editor de texto, não tenho planilha eletrônica, não tenho nada disso aqui. Posso até instalar, mas não é o objetivo. Algumas ferramentas aqui de programação na realidade, eu só tenho aqui o SQL Developer, o PGAdmin 4, que são ferramentas que a gente vai utilizar para trabalhar com sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Tenho aqui ferramentas de sistema, para atualizar o Linux e tudo mais.
alguns utilitários, ó, leitor de PDF, isso aqui às vezes é importante, a gente baixa uma documentação em PDF, então eu tenho aqui um leitor de PDF, e basicamente mais nada. Por quê? Porque isso é um Linux servidor, não é para ter muita coisa instalada mesmo, mas ele é um Linux. Se eu abrir o Firefox aqui, ó, ele vai conectar na internet, tá? Vou abrir aqui, ó, vou abrir um site aqui. Já tem até aqui, ó, o site do o YouTube do Computação Raiz. O site do Computação Raiz. Isso aqui eu falo mais tarde. Então, eu estou conectado à internet por aqui. Posso ler e responder e-mail. É um computador normal. O que é que a gente mais vai utilizar aqui neste Linux CentOS? O que eu mais vou utilizar são estes aplicativos que já estão instalados aqui. São os aplicativos que utilizaremos durante o curso para fazer projeto de banco de dados, fazer consultas ao banco de dados, inserir dados, apagar dados, atualizar dados. Então, isso daqui eu já deixei o atalho aqui na área de trabalho para ficar mais fácil para você. E a gente vai utilizar com bastante frequência esta ferramenta aqui, o terminal Linux. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele abre em tela cheia, posso diminuir aqui. Isso aqui é a linha de comando do Linux. Isso aqui é o terminal do Linux. Repara o seguinte agora, olha só. Eu já deixei configurado o terminal para aparecer com a seguinte layout. Aqui em verde está o nome do usuário. Então, ó, eu estou logado como usuário computação. Aqui eu tenho o sinal de arroba para dizer o seguinte, olha, o usuário computação está logado na máquina DB Server 2. Então, essas primeiras coisas que aparecem aqui são o nome do usuário logado, computação, e o nome da máquina. Então, aqui, ó, eu estou vendo que, ó, o usuário computação está logado no DB Server 2. Repara que aqui existe um sinal de til. Este sinal de til é o atalho que o Linux usa para dizer você está no diretório home do usuário, é o diretório principal do usuário. O til não existe um diretório chamado til, mas o til é um atalho que a gente usa, que o Linux utiliza para dizer, olha, você está no seu diretório home. Qual é o diretório home? Se eu digitar aqui o comando pwd de print working directory e der enter, agora eu vou ver na realidade qual é o meu diretório. Ó, eu estou no /home /computação. Se você nunca trabalhou com o Linux, você vai ter um pouquinho de dificuldade até você se acostumar com a maneira com a qual o Linux nomeia os seus diretórios, os seus discos, tá? Todo mundo que trabalha com Windows está acostumado a disco C, disco D, disco E. O Linux não tem nada disso não. O Linux tem uma hierarquia de diretórios, onde o diretório principal é o diretório raiz, o diretório barra. E dentro desse diretório raiz, eu tenho todos os outros subdiretórios do sistema. Se eu quiser ir para o diretório raiz aqui, ó, eu dou um comando, ó, cd espaço barra e dou enter. Agora, ó, repara que mudou, ó, eu saí do til. O til é o meu diretório home, que é o /home /computação. O barra é o diretório raiz deste DB Server. Eu posso até listar o que está aqui dentro. Eu vou usar o comando ls e vou dar enter. Então, ó, isso aqui é a hierarquia de diretórios do Linux. Eu tenho um diretório aqui chamado bin, um diretório chamado... Na realidade, isso aqui não é bem um diretório, é um link, tá? Mas eu tenho aqui um diretório chamado dev, eu tenho um diretório chamado home, eu tenho um diretório chamado proc, um diretório chamado root. São vários diretórios do Linux. Agora, em que disco estão esses diretórios? Só de olhar assim a gente não sabe. Por quê? Porque para o Linux isso é transparente, não importa muito em qual disco. Eu poderia ter cada diretório desse aí num disco diferente. O Linux monta tudo nessa árvore de diretórios. Eu posso ter cada diretório desse aí em partições diferentes. Não importa, o Linux monta tudo nessa árvore de diretórios. O diretório dos usuários é esse daqui, ó, /home. Então, ó, se eu estou no diretório raiz,
O diretório raiz é o diretório pai de todos, não tem nada acima do diretório raiz. Do diretório raiz eu posso entrar nos outros diretórios. Então, se eu estou aqui no diretório raiz, quero entrar dentro do diretório home, ó, cd espaço home. Agora, ó, olha onde eu estou, no barra home. Barra home é o diretório mãe dos diretórios de cada usuário. Se eu der um ls aqui, ó, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho o diretório computação, que é o diretório do usuário computação. Isso aqui é como se fosse aquele diretório pessoal do usuário lá no Windows, né? Então, ó, e eu tenho aqui um diretório chamado Oracle, que é o diretório home do Oracle. Se eu entrar dentro do meu diretório, ó, cd computação, vai aparecer o tio. Aqui, ó, entrei dentro do diretório computação e apareceu o tio. Por quê? Porque toda vez que eu estou dentro do meu diretório, o barra home, barra computação, o Linux já substitui pelo tio, que é um atalho para o diretório home. Olha só, se eu estiver lá no barra, cd barra, e quiser voltar para o diretório home, eu não preciso digitar assim, ó, cd barra home barra computação. Se eu fizer isso, eu vou voltar para o meu diretório home, ó. Olha lá, agora aqui já mudou para o tio. Mas eu não preciso fazer isso. Se eu estiver lá no barra, eu posso só fazer isso aqui, ó, cd tio e dar enter. Ele já entende que eu quero voltar para o meu diretório home, ó, pwd, print work directory, ele vai me mostrar o diretório home. Eu posso ir para o diretório de outros usuários, ó, vou dar um comando aqui para subir o nível, estou no diretório home, posso entrar dentro do diretório do usuário home, Oracle, na realidade não posso, esqueci, eu não tenho permissão de entrar dentro do diretório do usuário Oracle. Mas se eu tivesse, aqui iria aparecer barra home, barra Oracle. Isso aqui é uma outra coisa interessante, tá? Cada usuário tem o seu diretório, você só pode fazer as coisas no seu diretório, você não pode mexer no diretório de ninguém. Bom, então a gente vai usar com relativa frequência o terminal do Linux para fazer comandos administrativos dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, copiar arquivos, ver código-fonte de alguma coisa. Então a gente vai trabalhar com o terminal. Para eu sair aqui do terminal é só eu dar um comando chamado exit. Então, sair do terminal. Voltar no terminal, clico aqui. Ele já vai iniciar em tela cheia. Se você não quiser, é só você minimizar aqui o tamanho do terminal. Para fechar o terminal, aqui. Uma coisa interessante do terminal do Linux é que você pode abrir várias abas, tá? Então, eu vou abrir aqui algumas abas, ó. Abrir 4 abas aqui. Aqui está a primeira, segunda, terceira e quarta. Você pode abrir quantas abas você quiser. Por exemplo, essa aqui eu vou estar lá no barra. cd barra. Essa segunda aqui eu quero estar lá no barra temp. Essa terceira aqui eu quero estar em opt. E essa quarta aqui eu quero estar no user local bin. São diretórios do Linux, tá? Ó, eu posso navegar por essas abas aqui, ó. Para eu fazer essa navegação aqui, ó, entre abas, eu não estou usando o mouse, eu estou usando atalhos de teclado. Se eu clicar na tecla Alt e clicar o número 1, ele vai para a primeira aba aqui, ó. Se eu clicar na Alt e clicar na 3, ele vem para a terceira aba. Alt 2 vem para a segunda. Alt 4 vai para a quarta. E por aí vai. Isso é muito interessante quando a gente está trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo. A gente abre várias abas aqui de terminal de Linux e a gente consegue trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Para sair daqui eu tenho que fechar todas, né? Exit, 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 exit. De vez em quando, como isso aqui é um Linux, ele é um Linux real, está conectado à internet, pode aparecer para você alguma mensagem. Eu não lembro se, talvez você se lembre, mas logo no comecinho dessa aula apareceu uma mensagem aqui dizendo assim, olha, tem atualizações para o Linux. Eu só fechei aqui a mensagem porque eu não queria falar disso naquele momento. Mas como isso aqui é um Linux, ele é um Linux que é real, está funcionando, pode aparecer alguma mensagem aqui dizendo que existem atualizações para o sistema operacional. Você quer atualizar? Você pode clicar em sim, tá? Você pode clicar. Ele deve pedir a senha de acesso para essa atualização. Aí é só você digitar a sua senha, tá? Raiz.
Quando eu for falar um pouquinho mais sobre a administração do Linux, a gente fala sobre isso. Terminando aqui, tá? Só uma passada bem geral mesmo. Isso aqui é um Linux, não é um Linux para desktop. Linux para desktop existem diversas opções. Ubuntu desktop, Debian desktop, existe desktops que tem a cara do Windows para ficar mais fácil para os usuários se acostumarem. Este Linux aqui é um Linux para servidor. Por isso que ele está assim, bem vazio, bem cru, né? Não tem praticamente nada. A única coisa que eu instalei aqui são as coisas que interessam ao curso. Então, a primeira coisa, esse é um Linux para servidor. A segunda coisa é que, se você não tem costume de usar Linux, você tem que correr atrás disso. Se você trabalha na área da computação, você quer trabalhar com desenvolvimento ou administração de banco de dados ou qualquer outra coisa na área da computação, principalmente em infraestrutura, você vai ter que saber Linux. Mas eu tenho um Mac, eu faço todo o meu desenvolvimento aqui no Mac. Ótimo, não tem problema. Mac é derivado do Unix também. Os comandos do Mac são praticamente os mesmos aqui do Linux. Então, é importante que você aprenda a trabalhar com o Linux. Você não precisa virar um expert em Linux, mas é importante que você aprenda a trabalhar em Linux, principalmente no terminal do Linux, porque apesar de parecer difícil, o terminal te dá um ganho de produtividade gigantesco. Muita coisa a gente resolve aqui via terminal de maneira extremamente rápida. Ao invés de ficar clicando em janelinha e procura daqui, procura dali, você vem aqui no terminal, dá o comando e resolve. Então, aproveitem que essa máquina virtual é Linux. Se você não tiver assim traquejo com Linux, procure aí na internet tutorial de Linux e utiliza a máquina virtual aqui para testar também. Não vai estragar a máquina virtual, não. Aqui eu tenho algumas aplicações que você pode utilizar, não tem muitas aplicações, mas você pode instalar coisas aqui que se você estiver precisando. No mais, era isso daí. Este é o Linux da nossa máquina virtual, CentOS 7, e agora a gente vai continuar com a nossa jornada aqui de conhecimento da máquina virtual, falando sobre os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Espero no próximo vídeo.